Última semana do ano civil, o que temos? Tem ingresso, tem um aspecto bem confuso entre Mercúrio e Saturno durante essa semana e dias assim bem equilibrados em quantidade de aspectos. Então vamos ver, a gente tem o Mercúrio ingressando em Capricórnio, né? E o ingresso da semana é esse. Então vamos nos preparar para uma semana que vai ter também aí uma lua cheia, né? Chega ao ponto máximo aqui de visibilidade da lua. Mas antes de começar falando sobre as influências da última semana, vou pedir para vocês me ajudarem aqui na divulgação do canal, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. E também, se você puder hypar o vídeo arrastando, né? É também bastante interessante, me ajuda muito aqui na divulgação do canal. Ou se você gosta de estudar astrologia, pode ajudar o canal também se tornando membro, tá? A gente tem dois níveis de membros. Tem um onde eu faço abordagens técnicas variadas, né? E no outro, visões mais práticas mesmo, com leituras de cartas, tá? Você pode ajudar dessa forma, né? E também, se não puder contribuir com nada, só assistindo o vídeo, deixando um comentário e curtindo, já hypando o vídeo, me ajuda muito. Bom, agradeço bastante vocês que têm estado aqui há bastante tempo, chegaram durante esse ano. Muito obrigada a todos aí que me ajudaram bastante, estão acompanhando as reflexões. E fiquem atentos agora, eu vou postar nessa semana aqui a minha visão aí sobre o ano de 2026, tá? Sempre com os recursos da astrologia tradicional. Eu aproveito o momento ainda para convidá-los para o curso, né, para os cursos de astrologia tradicional da plataforma EAD aprenderastrologia.com.br, que continuam com os descontos de 50%. Tem que aplicar o cupom 50 off, esse que aparece aqui, lá no carrinho de compras para ter 50% de desconto sobre o valor que aparece ali no site, tá bom? E o livro do Abu Machar, a grande introdução que eu lancei, tenho alguns ainda da primeira remessa, né? E se você quiser comprar, acessa pelo site astrologiaclassica.com.br. Já na primeira página você tem o link ali para acessar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Falar dessa semana do dia 28 de dezembro até o dia 3 de janeiro. E vamos lá, 2026 aí vai ser um ano para mim de bastante trabalho, aí tem bastantes projetos, até mais do que dá para fazer. Vou ter que escolher os principais aí para esse ano para conseguir dar conta. Bom, nós vamos iniciar a semana no dia 28 com a lua transitando aqui no signo de Áries, né? E nesse trânsito em Áries, ela vai chegar a um aspecto de 90 graus, uma quadratura com Júpiter no signo de Câncer. Ameniza um pouco pelo fato do Júpiter estar em Câncer, que é o domicílio da Lua, mas não dilui completamente uma natureza mais adversa de quadratura. Por isso, num sentido eletivo, para escolher um momento para alguma atividade importante, tal, eu não recomendo esse momento, porque ele vai gerar atrapalhações até que você atinja o sentido de prosperidade que espera, né? Ele também pode trazer um pouco de imprevisibilidade no sentido de mudanças, né? Se você tiver mudanças para realizar, eu não recomendo nesse momento. Mudança não precisa ser só de residência, né? Mudança de equipamentos, de processos, numa atividade de trabalho, por exemplo, né? E por isso, então, vai requerer aí uma atenção se você tiver com planos muito ousados aí para esse momento do domingo, tá? A quadratura perfeita é às 18h59. E assim, no sentido de clima, essa posição do Júpiter no signo de Câncer, que é um signo da água, e Júpiter é muito mais pesado do que a Lua, né? Muito mais lento, tira um pouco de um ritmo um pouco mais prático da Lua no signo de Áries. Então, a gente pode ter um domingo que às vezes pode ir para um sentido mais lento, ele atrapalha um pouco esse fluxo um pouquinho mais prático, tá? Vai ser então às 18h59. E para as questões de maneira geral que envolvam prosperidade, atenção, não é uma configuração que acentua muito facilidades com risco, né? Às vezes atrapalha um pouco o sentido de esperança também, né? E ela dá uma quebrada, é uma quadratura que atrapalha um pouco essa configuração de Júpiter, né? Bom, depois disso, a Lua vai seguindo para um aspecto mais fácil. Então, nós vamos pegar o período da noite do domingo já um pouco melhor. Bem melhor, a Lua vem agora num trígono aqui com Mercúrio. E assim, o trígono é um aspecto bom, muito bom. E essa configuração de Lua em Áries e o Mercúrio em Sagitário, aí sim, é mais dinâmica,
muito prática também, ágil, né? Então as coisas se desenrolam sem complicação. É tudo simples, mais rápido, e as atividades que dependem então do processo mais ágil se beneficiam, como também a comunicação geral para interação e troca também ela é mais simples, ela é bem mais prática, ela não é muito entrosada, assim, ela é bem dinâmica. Para atividades ligadas a transportes, trânsito geral também é muito descomplicada, né? A gente pega o Mercúrio agora aqui nessa semana, encerrando o trânsito dele ali em Sagitário, né? Novamente, ele já tinha ingressado em Capricórnio antes de iniciar o movimento retrógrado, né? Então, aqui a gente termina o domingo com esse perfil agradável. O momento perfeito do trígono é às 23h13, basicamente finalzinho do dia. Aí a Lua vai ficar um pouco fora de curso, a madrugada toda ela vai ficar fora de curso. A Lua só ingressa em Touro na segunda às 8h57 da manhã. E ela ingressa num ponto da exaltação, tem secura, o que é interessante porque mantém bastante a linearidade, dá uma sustentação para as atividades, né? Porém, não é um clima muito ágil. Então, assim, para a segunda-feira, eu recomendo você lidar com atividades que não requeiram muito dinamismo, muito esforço físico, muitas coisas ao mesmo tempo, fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. Não é muito para esse ponto, inclusive porque signos da Terra têm frieza, eles facilitam mais o processo da análise, mais um centramento, né? Mas pode ser um dia bastante comum, gente, bem comum, tá? Até porque, assim, a Lua ingressa, já dá pra ver aqui, né? A Lua ingressa em Touro já aplicando um trígono a Vênus. E a própria Lua está exaltada. E é um trígono que ele facilita muito no sentido de situações auspiciosas. Pode ser bem interessante para questões financeiras, assuntos relacionados à economia, de maneira geral, né? Como pode ser interessante também para a manutenção da rotina e satisfação geral, né? Com o que você estiver realizando, tá? No sentido estético é agradável, também é um clima tranquilo, assim, vamos dizer, ele é bem seguro, né? Vocês vão perceber bastante dessa facilidade, né? Durante esse momento. Bom, e o trígono entre Lua e Vênus é na segunda noite, às 23h. A gente vai pegar essa fluência ao longo de todo o dia 29, segunda-feira. Bem legal, porque vai mantendo, para quem estiver trabalhando, né, vai mantendo a produtividade bastante equilibrada e o dia ele fica seguro, né, bastante firme. Mantém muito bem depois ainda, porque agora a Lua vai seguindo para o trígono ao Sol. E olha, mesmo que o Sol não se beneficie muito da posição da Lua, né, a Lua nem se beneficia da posição do Sol, né, porque aqui é o detrimento da Lua. Mas devido a uma natureza de trígono, isso mantém ainda o fluxo estável do dia, bastante agradável, e para iniciativas é bom e atingimento dos objetivos também é fácil, né? É um dia assim que o que você se propor para realizar, você consegue, né? Porque ele tem um perfil de calma, persistência, segurança, ele é bem linear, então não vai ser um clima que traz imprevisibilidades, coisas muito diferentes. É claro que assim, gente, dependendo do que você for realizar, se for alguma coisa que você não tem domínio nenhum e que for muito difícil, tem que planejar antes, né, gente? Porque a configuração do céu é um dos pontos que favorece as suas iniciativas, mas o seu conhecimento, o domínio, as questões do seu entorno material, elas estão sob o seu controle, né? Então você tem que preparar o campo e aproveitar a influência do céu para ter o bom resultado, tá? Não acho que é mágica, que só porque o céu tem um momento favorável, qualquer coisa que você queira realizar dá certo, mesmo que você não tenha esforço nenhum. Não é assim que funciona. Bom, gente, e depois do trígono entre Lua e Sol, que vai ser às 23h11 na segunda, vamos seguindo para um outro trígono, que agora é o trígono com Marte, né? Então, aqui é a sequência de trígonos, trígono com Marte. Esse é mais ainda produtivo, porque o Marte está exaltado em Capricórnio, tem um perfil bastante robusto, muito firme para a produção prática. Ele é bem corajoso também, só que atenção, porque o Marte está muito perto do Sol, né? O Sol está cada vez mais se aproximando aqui de Marte. Então, o que eu recomendo, como eu acabei de falar para vocês, é que o momento ele acaba trazendo uma força e uma sustentação, mas principalmente para aquilo que você tem um domínio, tá? Bom, é um perfil bastante firme, até porque onde a Lua está, o signo de Touro, é o detrimento também aqui de Marte, né? E próprio Marte está no detrimento da Lua. Então, tem uma coragem, mas ela é uma coisa bem disciplinada, né? Pode ser um dia para atividades difíceis, né? Porque tem um perfil de
é alto nível de disciplina aqui, né? Bastante robusto, firme, super firme aqui. Então a gente vai pegar segunda e a madrugada da terça com esse perfil. Só que depois muda um pouco, assim, pelo perfil da Lua não é ruim, olha, porque a gente já até vê aqui a Lua se aproximando do sextil com Júpiter, que é um aspecto leve e agradável, né? Só que antes da Lua chegar a esse grau exato, a gente vai ter o Mercúrio quadratura Saturno. E aí, aqui, esse aspecto aqui, Mercúrio quadratura Saturno. E o Saturno, ele tá fraco em peixes e o Mercúrio está no detrimento e enxergando outro detrimento e a queda dele. Então, gente, tudo contribui para um nível de confusão elevadíssimo. Então, a terça-feira, na verdade, assim, a virada da segunda para terça não é exatamente favorável para as atividades de plano muito técnico, reparos, concertos, conversas muito importantes, assim. Ele vai pegar um pouco, assim, vamos dizer assim, ele pega um pouquinho um momento entre o trígono da Lua com Marte ali. Quando a Lua tá chegando ao trígono com Marte na madrugada às 3h54, o Mercúrio já tá muito próximo da quadratura com Saturno, que vai ser às 4h15. E mesmo que a gente tenha no perfil de trígono entre Lua e Marte aquela coisa bem disciplinada, essa quadratura ela tem um perfil de confusão. Então, o que eu recomendo? Se você tiver que lidar com coisas de alto nível de precisão, vai acontecer na madrugada, né? Alto nível de precisão, madrugada para nós que estamos aqui, né, na América do Sul. Se for alguma coisa que tenha uma conversa muito importante e tal, mesmo que a Lua esteja num aspecto bom com Marte, né, durante a madrugada, evita o momento, porque o Mercúrio traz o tema da comunicação e ele próprio está prejudicado no alto nível aqui nessa quadratura com Saturno. E é muito sujeito a confusão, mal entendidos, problemas técnicos, questões com sinais, com energia elétrica, né? Completamente atrapalhado, tá? Então eu recomendo, assim, na madrugada da terça você ser cauteloso com essas questões, tá? Para assuntos ligados a transportes, comércio eletrônico também, se estiver pensando em comprar alguma coisa em e-commerce aí, atenção a golpes, tá, gente? Atenção a essas coisas, acaba tudo sendo muito atrapalhado, tá? Felizmente o Mercúrio se movimenta bem rápido, então ele vai diluindo a influência da quadratura com Saturno rapidamente, tá? E aí o que a gente vai percebendo um pouco mais ao longo da terça-feira depois desse momento é exatamente o sextil entre a Lua e Júpiter que eu falei para vocês, né? Desde que a Lua passa pelo trígono com Marte, ela começa a se aproximar desse sextil. E na verdade é até bem legal, porque mesmo que assim, o Júpiter não se beneficie muito de onde a Lua está, só no termo, né? O próprio Júpiter está muito forte aqui, ele está exaltado. E o Júpiter é um protetor, ele é um indicador de Deus, né? Do próprio plano da espiritualidade, vamos dizer assim. Então, ter a quadratura de Mercúrio com Saturno, enquanto a Lua está aumentando essa influência, é um ponto bom, né? Assim, pelo menos tem alguém olhando ali, né, por nós, vamos dizer assim. Tem uma ajudinha ali, né? Mas uma bolsa da sorte, tá, gente? Porque o sextil é um aspecto leve. Mas depois da madrugada, depois das 4h15, depois da quadratura Mercúrio e Saturno, aí a gente sente bem essa influência. E ela vai ser só a noite perfeita, a gente vai ser às 20h27. Por isso, a terça-feira vai ter um período bem legal, principalmente à tarde, quando o Mercúrio já se afastou bem da quadratura com Saturno. Aí a gente tem um perfil auspicioso, confiante, muito próspero mesmo. Ele tem um perfil de sensibilidade para atividades místicas criativas, geradoras, é bem legal, né? E tem sensibilidade, tem processo criativo, então a gente se beneficia do sextil de alguma forma, né? Durante a tarde e a noite, principalmente, na verdade, desde a manhã a gente já vai ter essa influência, só que a tarde ela vai ser mais forte, porque além da Lua estar mais perto do momento exato do aspecto, o Mercúrio já está mais longe da quadratura com Saturno, então aí sim a gente vai conseguindo ver bem, aproveitar bem essa influência. Olha, usem bem aí então dia 30, terça-feira, porque tá bem legal, tá? Bom, depois das 20h27, momento perfeito do sextil. Aí na quarta-feira, dia 31,
o primeiro aspecto é o sextil com Saturno. Ele mantém um clima assim agradável, né? É um aspecto de sextil. Mas na verdade, assim, o que a gente vai perceber mais aqui é uma calmaria, porque não beneficia tanto a Lua e nem Saturno, esse sextil. Mas ele é leve, né? E o Saturno está em Peixes, que é um pouco mais lento, então a gente vai começando a sentir um pouco mais de calmaria. Pelo menos o Saturno não está mais peregrino, está aqui no próprio termo, a Lua está exaltada, realmente muito calmo, tá? Vai ser às 3h58, então a virada da terça para quarta vai ser bem calma, né? De maneira geral. Muito tranquila. Se você quer ler, estudar, assistir filme, aprender coisas, pode ser bem legal. Ó, que aspecto, que triângulozinho bem legal aí de aspectos, né? A Lua vem do sextil com Júpiter e se aplica aqui ao sextil com Saturno, e o próprio Júpiter com Saturno que tiver no trígono já faz um tempinho, né? Acaba sendo um pouco mais reativado pela Lua aqui, né? Como eu já falei para vocês nas semanas anteriores, bastante agradável, tá? Depois a Lua vai ficar um pouco fora de curso e ingressa em Gêmeos às 10h13 no dia 31. Aí ela é totalmente despojada, né? Só que, gente, antes, então, das 10h13, né? Então, até ali o meio da manhã, atenção, porque aí a Lua vem em Touro exaltada, mas ela está sem aspecto. Para iniciativas não é bom. Grandes mudanças, grandes movimentos, assuntos importantes não é bom. E aí, quando a Lua ingressa, como eu falei para vocês, ela é bem despojada, muito solta, né? Olha, se você for a alguma festa para curtir a virada do ano, atenção, gente, tá? Atenção. Porque a Lua ingressa em Gêmeos e ela não tem aspectos. Ó, tá vendo aqui? Aparece só esse sextil com lote da fortuna, mas isso em função do gráfico que eu tô calculando, né? Que tem um ascendente em Peixes e o lote da fortuna tá aqui. Mas isso se dilui muito rápido, porque o ascendente vai mudando, quebra a dinâmica. Isso quer dizer que a Lua, ela tá fora de curso e ela vai demorar muito para ter um novo aspecto, porque o aspecto que a Lua vai ter aqui no signo de Gêmeos, o único aspecto que ela vai ter será a quadratura com Saturno. Mas olha onde Saturno está, em 26. Gente, a quadratura Lua-Saturno vai ser na sexta-feira de madrugada. Então, a virada do novo, ela é um pouco agitada, bem dispersa, descontrolada. Fica um clima muito solto, muito desconexo. Se você for curtir com festas públicas, aí atenção, for curtir fogos, atenção. Não se exponha a alto risco, não exceda com bebida, substância, gente, porque o clima não tá muito para isso, né? A Lua em Gêmeos é até legal para se divertir, porque é um signo mutável, tem calor, né? Então tem um perfil de bastante descontração. Só que como ela vem ainda fora de curso por muito tempo depois que ela ingressa em Gêmeos, isso deixa isso tudo muito desvairado, né? E olha, a Lua não tem nenhum poder, então ela tá peregrina, gente. Isso é um quadro caótico, assim, é um quadro para bagunça, tá? Ele é bem bagunçado. Então, se você for curtir, cautela, tá? Não se exponha muito a risco, tá, gente? Porque é um perfil que acaba sendo meio exagerado, assim, né? Ele fica sujeito a imprevistos, acidentes, coisas inúmeras aí, né? Bom, como eu falei para vocês, o primeiro aspecto da Lua é a quadratura Saturno, mas isso vai ser na sexta. Nós estamos falando de quarta-feira, ainda para vocês terem ideia, de quarta-feira, 10h13 da manhã, tá? Que é quando a Lua ingressa em Gêmeos. E depois disso, então, a quarta não tem mais nada, nem a quinta vai ter aspectos da Lua, ela continua ainda um pouco vaga, mas na quinta-feira ela já começa a aparecer aqui na quadratura Saturno, mais, gente, lá no meio da tarde da quinta em diante, no dia 1º, tá? E não é legal, né, gente? A Lua vem fora de curso e o único aspecto que ela tem é uma quadratura Saturno, e isso é confusão. Então, o dia 1º vem com um clima confuso, ele é totalmente atrapalhado, ele é sujeito a coisas que a gente não tem domínio, e não vejo como muito legal, tá? Então, assim, para quem gosta de curtir queima de fogo, shows de virada em ambientes coletivos, é legal ter bastante cautela, porque a gente teve um Natal bem legal, místico e tal, mas a virada do ano aqui, ela tá um pouco caótica, né? Mas no meio do caminho, o que acontece é o ingresso do Mercúrio em Capricórnio, né? Um ponto onde ele já esteve aqui, ficou retrógrado, voltou para Sagitário, né? Quando o Mercúrio está em Capricórnio, ele tem um perfil um pouco mais técnico, mais centrado, só que ele, logo, já, né, ele já está sob os raios do Sol, porque o Sol está em 11,
e aí 15, 17 graus ali antes do Sol já tá começando a ficar oculto. E como ele se movimenta mais rápido, cada dia ele vai se aproximando mais do Sol, né? Então isso quer dizer que o Mercúrio ingressa em Capricórnio é um pouco prejudicado. Primeiro porque ele não tem domínio em Capricórnio, ele vai pegar só esse termo aqui quando tiver um pouquinho mais adiante, com um pouquinho de força. E segundo, pelo fator da invisibilidade, devido à questão do ciclo dele, né? Da fase dele aqui, né? Em relação ao Sol, então ele tá ficando oculto, tá bom? Então, assim, pode ser legal porque pensando em fator da mente racional, é mais centrado, então para processo analítico é uma configuração interessante, atividades técnicas. Só que no controle, se você for realizar algo que você nunca fez, em perfil técnico, alguma atividade assim muito procedimental, muito cheia de coisinhas, se planeja antes, pesquisa antes como faz, se você precisar de instrumento, veja o que é necessário, não tenta improvisar, não tenta fazer gambiarra, né? Porque, gente, como o Mercúrio ele não tem domínio aqui nesse ponto e ele ainda começa a ficar oculto pelo Sol, pode surgir inúmeros imprevistos aí no que você estiver realizando, tá? Coisas que você não cogitou, assim, né? Então, atenção, tá bom? Em relação a isso, tá? E na quinta-feira, o ingresso do Mercúrio em Capricórnio é às 18h10. E aí, como eu falei para vocês, a Lua ainda não chegou, ela tá ainda em 19. Ela tá aumentando a influência da quadratura com Saturno, mas a quadratura ela vai ser perfeita na sexta-feira, 4h09. Então, a gente vai começando a sentir essa influência desde a quinta já mais forte, né? Quinta tarde já começa a ficar bem forte. Sexta-feira, 4h09 é o momento perfeito da quadratura. Então, a quinta vai misturar o Mercúrio em Capricórnio com a quadratura Lua-Saturno. Ela é muito embolada e confusa, meio atrapalhada. Realmente, gente, é muito confusa. Para conversas importantes pode não ser muito bom. Vão pegar aí um clima meio estranho, tá? E às vezes é estranho que eu digo assim, sujeito a estranhezas mesmo que acontecem no entorno, né? Pode ser um dia meio esquisito aí, gente. Muito esquisitão. Bom, vai ser na sexta-feira, 4h09. Depois desse momento, a Lua vai ficar fora de curso. O único aspecto da Lua em Gêmeos, né? Assim como a gente teve na semana anterior, quando a Lua transitou por Aquário. Então, quando a Lua passar pela quadratura Saturno, ela fica fora de curso e ingressa em Câncer às 10h09. Então, nós vamos pegar o início da manhã até o meio da manhã com a Lua fora de curso. A Lua ingressa em Câncer aplicando oposição a Mercúrio, que também não é exatamente bom, né? Porque para a rotina, atividades técnicas, conversas, temas comerciais, trânsito, sinais, redes, instrumentos, tudo isso pode ter bastante prejuízo, né, com esse perfil, tá? Então, o dia 2, ele vem um pouco difícil aí para a realização prática com as coisas, tá? Evita grandes excessos, né? São astros mais rápidos, então isso também vai diluir muito fortemente. Só que vai pegar a sexta no período da manhã todo, né? Porque a Lua ingressa em Câncer às 10h09 e 11h58 é que ela chega à oposição perfeita com Mercúrio. E olha, vai ficar pior ainda, tá, gente? Porque aí o que acontece? A Lua estando em Câncer vai passar por oposição com todos esses pontos aqui. É o que vem a seguir. É o que vem em seguida, tá? Então, 11h58, Lua oposição Mercúrio, exato. Aí a Lua começa a se aproximar da oposição a Vênus, vai pegar toda tarde e noite da sexta-feira e madrugada do sábado. A oposição é às 5h40 do sábado, mas essa oposição, ela nem é tão ruim, porque Vênus tem um pouco de força aqui, a Lua tá forte aqui, mas assim, não tem um perfil agradabilíssimo, né? Então, assim, que eu recomendo é não arriscar muito, mesmo que seja com temas afetivos, temas criativos e tal, não é muito bom, porque a gente vai pegar a tarde da sexta inteira, né? E ela pode prejudicar um pouco o clima de satisfação geral, tá? Pode atrapalhar um pouco o fluxo. Então, no sábado ele vai começar um pouco ruim, mas do meio da manhã em diante ele vai melhorar, tá? Então, a primeira oposição é com Vênus. Fiquem atentos também com excessos ligados ao campo da satisfação, com estética, com dinheiro, com esse lado mais do embelezamento das coisas e tal. Atenção. Aí a Lua passa pela oposição ao Sol 7h03 da manhã. Então, continua mantendo ainda um clima bastante insatisfatório, muito prejudicial para figuras de grande exposição, popularidade e mídia, né? Pode ser aquele perfil
que tem prejuízo para alguém aí muito conhecido. Nessa semana teve, eu falei para vocês que teria, né? Teve toda a situação aí envolvendo o tal do chinelo aí com a atriz. E, enfim, né? É isso. Então aqui a gente tem de novo esse perfil de oposição, pode ter alguma outra questão nesse sentido, né? E aí depois a Lua passa para a oposição a Marte, e essa oposição vai ser às 9h37. Então o período da madrugada para amanhã vem com essa sequência das oposições, tá? A oposição a Marte às vezes atrapalha o fluxo produtivo, às vezes a gente emperra em muitos detalhezinhos e isso atrapalha a produção daquilo que a gente estiver realizando. Então não é um clima muito agradável, e também como o Marte ele fica muito seco ali devido à combustão, uma oposição assim ela é um pouco ríspida. Se você estiver realizando alguma atividade que não está dando muito certo, evita esbravejar demais e querer forçar a barra, tá? Porque pode dar tudo errado, tá, gente? Então pode ser numa conversa com alguém, alguma atividade, tá? Evita a brutalidade, tá, gente? Porque é uma oposição que às vezes a gente se irrita um pouco, né? E quer forçar a barra, assim, né? Então, calma, tá? Conta até 10 aí, calminha. Depois melhora ao 4, então espera um pouquinho, porque das 9h37 da manhã até as 19h54, um tempão, a Lua vai aumentando a influência de conjunção com Júpiter. Então nós vamos pegar o sábado, dia 3 de janeiro, com um período muito longo com essa conjunção. Gente, ela é muito legal, porque aí depois também a Lua vai para o trígono com Saturno, né? Então, essa conjunção alivia muito a tensão que vem do início do sábado, né? Até o meio da manhã do sábado, e cria favorecimento para a prosperidade, para a confiança, para engajamento, envolvimento com as coisas, é bem permeável, muito sensível, muito mística, muito criativa e geradora, para quem tem esse hábito de fazer os planos do ano, né, nos primeiros dias e tal, pode ser um dia bem interessante, para ter essa visão de concentração nos seus principais objetivos, né? Pode ser bem interessante para fazer planejamento, tá? E também no sentido de confiança, né? No sentido de profundidade, misticismo, religiosidade, é bem legal também. Então a gente vai pegar essa fluência muito positiva. Vai ser às 19h54 e depois disso continua ainda favorável, porque a Lua vai seguindo aqui para um aspecto com Saturno que é muito calmo. Então, pelo menos o sábado começa ruim, mas termina bom, né? Ele vai terminar bem mais calmo, tá bom? E é isso que a gente tem para essa semana de virada de ano. E se programem, mais atenção aí na virada, porque tá caótica aquela Lua em Gêmeos, com um tempo muito longo, sem aspecto, sem domínio nenhum, tá muito agitada, depois vai para a quadratura com Saturno. Tem que ter cautela, tá, gente? Ela é sujeita a muitas imprevisibilidades e confusões, tá bom? E aproveitem bem, então eu vou desejar aqui um feliz 2026, espero encontrá-los sempre aqui no canal, acompanhando as reflexões aqui da astrologia tradicional, semanalmente, diariamente, para ter um bom proveito, sempre uma visão de clima. Um ótimo ano para vocês, e não deixe de assistir, que eu vou postar aqui nessa semana as reflexões para 2026. Então, gente, até segunda aí também, que eu vou continuar com as previsões diárias, tá? Até mais!